O tema da mensagem de hoje, nosso oitavo agente do Apocalipse, não é ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus. E o tema desta mensagem é o vitorioso Messias. O tema da mensagem de hoje fala da segunda vinda, não o arrebatamento, mas a segunda vinda. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantos aqui têm percebido as mudanças drásticas que a sociedade do século XXI tem experimentado? Cada dia nós ficamos chocados com as mudanças, né? Parece que as mudanças são muito rápidas. Mudanças tecnológicas, mudanças éticas, morais. A visão de mundo hoje, ela é muito mais globalizada, muito mais pluralizada. Eu ouvi o testemunho de um filósofo recentemente, é o Ravi Zacharias, um dos meus mentores hoje, intelectuais. Ele estava falando que quando ele mudou, ele é indiano, quando ele mudou para Toronto há 30 anos atrás, tinha 500 indianos em Toronto. Hoje tem 500 mil. A verdade é que o mundo hoje se tornou um mundo globalizado. Os refugiados deixam as suas nações, vão para outras nações. A comunicação, cada vez mais as barreiras estão caindo. E com isso, o mundo se torna pluralizado. A visão de mundo, o framework, como se diz no inglês, da maneira das pessoas enxergar a vida é transformada, porque toda vez que alguém vem com a sua bagagem de história, a sua bagagem intelectual, a sua fé, acaba interferindo. Vocês querem ver como isso é verdade? Karma, nirvana, equilíbrio cósmico. Todos esses termos são termos que o Oriente trouxe para o Ocidente. E hoje nós incorporamos muito mais do que a nossa maneira de enxergar a vida, mas até a fé. Somado a isso, uma sociedade em que os absolutos não existem. E toda vez que você termina com os absolutos, você gera caos. Todas as coisas são relativas, as verdades são relativas. E quando você não tem paradigmas, você acaba gerando um caos na sociedade. O mundo do século XXI é um mundo de decadência ética, moral e, sobretudo, espiritual. É um mundo que rejeita a visão judaico-cristã, é um mundo que rejeita a Bíblia como palavra de Deus, é um mundo que rejeita Deus. Malcolm Muggeridge, um dos intelectuais mais importantes da Inglaterra, morreu em 1990, era um grande jornalista, escritor, intelectual, que durante anos da sua vida era ateu, mas nos últimos anos da sua vida se converteu ao cristianismo. Ele era um crítico contumaz à sociedade. E ele escreve um texto muito bonito, eu traduzi parte dele, e a partir desse texto eu quero introduzir a palavra que vou pregar hoje. Ele diz assim: então a conclusão final é que, embora outras civilizações tenham sido destruídas por ataques bárbaros que vieram de fora, a nossa tem a característica única de treinar os seus destruidores através das suas instituições educacionais, provendo a eles estruturas para propagar a sua ideologia destrutiva, com o Estado pagando as suas custas. É o que está acontecendo nos nossos dias. O Estado paga para intelectualoides se levantarem contra Deus e destruírem
aquilo que o cristianismo prega. Inclusive no Brasil está acontecendo isso. Ele continua dizendo: então podemos dizer que o homem ocidental decidiu abolir a si mesmo, criando o seu próprio tédio a partir da sua abundância, criando a sua própria vulnerabilidade a partir da sua força, criando a sua própria impotência a partir da sua erotomania. Erotomania é a mania de viver e ser dominado pelos sentimentos e principalmente pela sexualidade. Ele continua dizendo: ele mesmo tocando a trombeta que destruirá as muralhas de suas cidades ao chão, e tendo convencido a si mesmo que é muito numeroso, trabalha para pilhar e escalpelar a si mesmo, de maneira que se reduza a poucos. Por fim, tendo educado a si mesmo para a imbecilidade, ele se poluiu, drogou e levou a si mesmo ao estado de estupefação, espancando-se até que se transforme num velho brontossauro e se torne extinto. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: que uma sociedade que não tem paradigmas, que não tem absolutos, que não põe limites, é uma sociedade que se autodestrói. Que impérios do passado caíram por inimigos que vieram de fora. Mas a sociedade que nós vivemos está se destruindo, se drogando, se poluindo, se prostituindo, e com isso está destruindo a si mesma. Quando a gente vê, queridos, que as nações estão sendo governadas por corruptos, e que os povos aceitam os corruptos como se eles fossem bons, ou pelo menos aquilo que eles, o melhor que se pode ter, a gente percebe a falha do cristianismo, ou a falha da igreja em se levantar como um paradigma para fazer diferença. Irmãos, nós não defendemos bandeira A ou B, vermelho ou azul, nós defendemos a verdade, e o que nós queremos para o Brasil é que o Brasil seja transformado pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja aquilo que baliza, que estabelece princípios e limites e paradigmas. Quando a gente vê tanta injustiça, injustiça social, quando a gente vê injustiça no mundo e a gente não se sente agredido por ela, isso é um sinal de que esta destruição que está acontecendo da sociedade está entrando dentro da própria igreja. Mas quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu me alegro muito, porque os homens podem fugir dos juízos humanos, mas eles não escaparão do juízo do Rei dos Reis. Hoje eu quero falar para vocês da segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus, tem gente que não gosta desse tema. Pastor, é um tema difícil. Para que falar disso? É tão discutível, tantas interpretações. Querido, eu quero te falar da prioridade deste tema, desse retorno. Mateus 24:30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Quem falou isso foi Jesus. Quantos creem que Jesus falou a verdade aqui? Para vocês terem uma ideia, há 1845 referências da segunda vinda de Cristo. No Velho Testamento, a volta de Cristo é mencionada em 17 dos 39 livros. No Novo Testamento, a volta de Cristo é mencionada em 23 dos 27 livros. 7 entre 10 capítulos do Novo Testamento falam da segunda vinda. 1 em cada 3 versículos do Novo Testamento, 1/3 do Novo Testamento, falam da volta de Jesus à terra. As 2 primeiras cartas escritas à igreja primitiva, 1ª e 2ª Tessalonicenses, em todos os capítulos falam da volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus fala sobre a sua vinda 21 vezes. Portanto, se a segunda vinda é um tema tão dominante na Bíblia, é porque é de importância para Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você precisa se preparar para essa segunda vinda.
Segundo lugar, eu quero falar da predição do retorno do Senhor. Quero lidar com alguns textos que falam disso. Hebreus 9, 27 e 28 começa dizendo o seguinte: e assim como ao homem ou aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quantos podem dizer Maranata? Fazendo uma comparação, queridos, entre a primeira e a segunda vinda, é muito interessante, porque na primeira vez, Jesus veio em obscuridade. Na segunda, todo olho verá. Na primeira, veio embrulhado em roupas simples. Na segunda, vestido de roupas reais, salpicadas de sangue. Na primeira, ele veio entre animais, na manjedoura. Na segunda, ele virá acompanhado dos exércitos celestiais. Na primeira vez, as portas das hospedarias estavam fechadas para ele. Na segunda vez, as janelas dos céus estão abertas para que ele venha e todo olho o veja e o contemple. Amém? Na primeira vez, ele veio como cordeiro para perdoar os pecados. Na segunda, ele virá como leão para julgar a humanidade. Na primeira vez, ele tinha a voz de um bebê. Na segunda, terá a voz de muitas águas. Enoque foi o primeiro homem a falar sobre o retorno de Jesus. Quem menciona isto foi Judas, o irmão de Cristo, não o traidor. Na sua carta, nos versos 14 e 15, ele diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer o quê? Juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus virá como juiz, e para julgar não só palavras, mas atos de homens ímpios. Você sabe o que a palavra ímpio significa? Incrédulo. Uma pessoa pia é uma pessoa que crê. Um ímpio é aquele que não crê, é aquele que rejeitou a palavra do Evangelho. Por isso eu quero dizer para você, querido, você só tem dois caminhos na sua vida. O primeiro deles é crer no Evangelho e ter os seus pecados perdoados, a sua vida transformada. E o segundo é ser julgado pelo juiz, aquele que ao longo da história revelou a sua misericórdia e o seu amor, mas um dia será o juiz de todos. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel tem uma visão e o texto diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dar o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Queridos, ele vem, e ele vem para julgar a terra, para julgar as impiedades. Hoje, cada vez mais o homem estende os seus limites, vai além. Há um cientista muito famoso, naturalista, defensor de Charles Darwin. E ele é um homem cuja vida e cuja missão de vida é ridicularizar os cristãos. Ele é chamado para as universidades, vai e literalmente tira um pelo nos crentes. Este homem, Richard Dawkins, foi convidado por um grande cozinheiro, um desses chefes ingleses. E ele estava fazendo um desses pratos gourmets, né? E estava ali só pessoas notáveis, cientistas e coisa e tal.
E o camarada então apresentou a comida. Depois que todos comeram, ele falou: olha, agora eu vou apresentar para vocês, porque esses pratos, esses restaurantes gourmets fazem isso. Você come, depois ele te diz que você comeu. E aí ele disse o seguinte: olha, o que tem de novo aqui nessa iguaria é que eu acrescentei a placenta do meu filho que acabou de nascer. Aí um dos cientistas que estava sentado ali disse assim para ele: você sabia que você acabou de comer o clone do seu filho, né? Porque a sua placenta é um clone do seu filho. É exatamente o mesmo código genético do seu filho. E aí ele perguntou para o Richard Dawkins: e aí, Dr. Dawkins, o que o senhor me diz disso? Ele disse: olha, a ciência não opina nessas coisas. A ciência pode falar do fato. O fato é que você comeu o clone do seu filho. Agora, eticamente falando, se é certo ou errado, você é que sabe. Isso é o que o mundo de hoje está fazendo. Cada vez mais os homens estão indo além, rompendo com barreiras, afrontando a Deus. E cada vez mais as pessoas estão insensíveis a isso, tementes de se colocarem, de se postarem e serem acusados de radicalismos. É isso o mundo de hoje, gente. Ontem faleceu o seu Osvaldo, da dona Pina. Uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. Um homem reto. Não existe mais esse tipo de homem. Como marido, como pai, como amigo, um homem que é de outro mundo. Hoje, eu diria que não é mais nem de outra geração, é de outro planeta. Mas os homens eram assim. E gradativamente, o mundo está baixando o padrão. Quando você ouve gravações de ex-presidentes falando palavras de baixo calão, de ex-primeiras damas mandando o povo tomar naquele lugar, eu fico pensando, onde que está a dignidade do povo brasileiro para rejeitar um troço desse? Nós olhamos para essas coisas e achamos naturais. O que tem? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus vem. E Ele vai julgar os homens pela sua impiedade, por estarem se distanciando, seja ideologicamente, seja espiritualmente, seja filosoficamente, seja na sua praxis. Agora a igreja de Cristo está aqui para se levantar como luz do mundo e sal da terra. Este é o nosso chamado, irmãos. Este é o nosso chamado. Zacarias capítulo 14, versos 3 e 4, a Bíblia diz: então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés como sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Jesus, em Mateus 24, de 27 a 31, também diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Os anjos que estavam no Monte das Oliveiras também profetizaram aos apóstolos. Atos 1:11 diz: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo modo como viste subir, voltará. Amém? Sabe, gente, o mundo hoje está se tornando cada vez mais um anticristão.
E nós precisamos entender que o nosso chamado, enquanto estivermos aqui, é resistir a este avanço. Você como cristão precisa ser mais digno do que o ímpio. Eu fico pensando, durante muito tempo eu defendi que os cristãos estivessem tomando os postos de liderança da nação. Mas quando eu cheguei lá, eu vi tanto crente bandido, vagabundo, corrupto, que eu falei, Deus do céu, para chegar aqui e ser pior do que os ímpios. O que nós precisamos é de homens e mulheres que tenham palavra, que cumpram a sua palavra, que sejam honestos, que não traiam as suas esposas, que sejam amorosos com seus filhos. Nós vivemos num tempo em que o espírito de paternidade acabou, meus irmãos. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que uma das características da sociedade do século 21 é a ausência de paternidade? Porque onde não há absolutos, as instituições divinas são relativizadas. O casamento não é mais eterno. E quando casamentos se destroem, via de regras, filhos são criados sem pais. E é muito interessante porque os psicólogos, os pedagogos, eles conseguem discernir a diferença dos papéis. Vocês já viram os atletas que muitas vezes dão um testemunho quando ganham alguma coisa, ganham um campeonato? Eu quero dedicar isso aqui para minha mãe. Já viram isso? Raramente você vê alguém dizendo, eu quero dedicar isso para o meu pai, porque a maioria deles não foi criada pelo pai, foi criada pela mãe. E uma coisa, os psicólogos percebem que o filho, ele olha para a mãe e quer proteger a sua mãe. Mas ele quer a proteção do pai. Ele olha para a mãe e quer cuidar dela. Mas quem imprime a visão de mundo é o pai. E quando o pai não está, a sociedade se torna mais violenta. Os americanos fazem estatística e dizem que filhos que são criados sem pais têm 3 vezes mais chance de se suicidarem. A ausência da paternidade. Cada vez mais a sociedade está baixando o nível, porque não existem paradigmas cristãos. O cristianismo que você e eu pregamos deve mudar a nossa vida. O crente tem que ser mais honesto do que o ímpio. O marido tem que ser sério, como a Bíblia diz, marido de uma mulher só. Amém, queridos? Porque se nós não agimos assim, nós somos iguais a todos os demais. Mas a Bíblia diz que Jesus vem, e Ele virá para julgar os homens, para julgar a sua impiedade, as suas obras malignas, porque tudo isso que está acontecendo na sociedade é resultado de uma só coisa: a ruptura com Deus. Quando você vê os primeiros filósofos que vieram, por exemplo, do racionalismo, do iluminismo, os primeiros filósofos modernistas, Kant, por exemplo, ele defendia o quê? Ele defendia a razão, mas ele defendia a razão canalizada para o bem, para a dignidade. Os primeiros filósofos falavam de igualdade, fraternidade, justiça. Quando você vê aqueles que são os precursores do pós-modernismo, ridicularizam estes princípios. E vem o seu Nietzsche, estou estudando muito ele, já li agora quase todos os seus livros. É impressionante como esse camarada marcou e impactou o século XX e o século XXI. Para ele, o indivíduo ser bondoso é um sinal de fraqueza. Você perdoar é fraqueza, porque o homem forte, o super-homem, ele revida, ele toma. E este é o princípio que domina o mundo de hoje, irmãos. As pessoas não têm mais amor. Amor ao próximo, isso é fraqueza. O ideal é amar o distante. O ideal é amar a si mesmo. No fundo, estou aqui diante do Wilson, que é um professor de filosofia, a gente vai falar sobre isso. No fundo, isso não tem nada de novo, isso é o velho.
Porque isso é o que Satanás propôs para Adão lá no Éden. Não faça a vontade de Deus, faça a sua vontade. Não creia na palavra de Deus. Paga para ver. Seja você o conhecedor do bem e do mal, aquele que vai dividir o certo e o errado. Mas eu quero te dizer, queridos, que quando a gente fica com estupefação diante de uma sociedade dessa, nós podemos erguer os nossos olhos para o alto e dizer: Ele vem. E queridos, os homens vão dar as contas para o Rei dos Reis. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Como é que vai acontecer a preparação do retorno? Apocalipse 19 diz: eu vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A Bíblia nos diz que o final do mundo, a terceira guerra mundial, se dará em torno de Israel, e mais especificamente da cidade de Jerusalém. Os motivos, as causas serão sociopolíticos, econômicos, energia, intolerância, mas nós sabemos que os reais motivos que levarão as nações a invadirem Jerusalém é afrontar o rei. Mas o rei vem e ele os vencerá com o sopro da sua boca. Qual é o retrato do retorno de Cristo? Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Qual é o nome de Jesus, queridos? Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. A primeira vez que Jesus veio à terra, veio na obscuridade. Agora, todo olho verá. Como isso é possível? Você pode entender isso de duas maneiras. Você pode entender que ele vai se valer da tecnologia hoje, da internet, porque ele vai descer em Jerusalém. E você pode dizer: não, o mundo vai ver pela internet, pelos computadores, pelos tablets, pelos iPhones, pelos telefones. Mas depois que você vai ler a teoria da relatividade de Einstein, você percebe que o espaço-tempo pode ser alterado, que o espaço pode ser dobrado, e portanto, se pode ser dobrado, a luz pode ser curva, e se a luz é curva, a ótica será curva, e Deus pode manipular de maneira que Jesus desça em Jerusalém e haja uma curvatura na luz, no caminho da luz, de maneira que toda a terra veja Jesus descendo sobre Jerusalém. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele virá. Como será que as pessoas o verão? Eu não sei, mas o verão. O vitorioso Messias, o oitavo agente do fim, virá e botará para quebrar. E a coisa mais linda, sabe, gente? Que para aqueles que nele creem, será um alívio. Mas para os que o rejeitam, será um tempo de pavor. Qual é o nome ou os nomes que ele tem? A Bíblia diz que ele é chamado de Verbo de Deus. João usa o mesmo título que ele usa no primeiro capítulo do seu Evangelho. No princípio era quem? O Verbo. E no fim quem vem? O verbo é ação. Jesus é a expressão do Deus invisível. Ele vai fazer acontecer a despeito dos homens. Por isso, meus queridos, saibam vocês, ainda que Satanás esteja se levantando de maneira extraordinária para extirpar a fé dos homens, ainda assim, Deus está promovendo um grande avivamento de salvação em todas as nações. E quando Jesus vier, eles terão que lidar com ele. A Bíblia diz que ele é fiel e verdadeiro, e portanto o que ele promete, ele cumpre. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: ele virá. Apocalipse 19:16 diz que ele é o Rei
dos reis, o Senhor dos senhores. De todos os reis da terra, de todos os primeiros ministros, dos presidentes, de todas as autoridades nas nações, eles acham que têm poder. O presidente americano, o homem mais poderoso da terra, não é o mais poderoso da terra. O mais poderoso da terra é Jesus. E quando ele vier, todos se dobrarão perante ele, porque ele virá para tomar posse daquilo que ele é dele, de por direito. Amém? Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Romanos 14, 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Seus olhos. Apocalipse descreve os seus olhos no versículo 12 do capítulo 19, da seguinte maneira: seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Olhos de fogo significa sua capacidade de enxergar o que ninguém pode, de discernir o que ninguém pode, de separar os motivos e as verdades, porque o fogo no metal separa as impurezas do metal puro. Os olhos de fogo de Jesus, quando vier, meu querido, ele vai olhar para as pessoas e as pessoas saberão que estarão sendo perscrutadas, que estará sendo revelado o coração de cada um de nós. É assim que ele virá. Por isso ninguém vai escapar do seu julgamento, a não ser, diga a não ser, os que nele creem. Porque a Bíblia diz: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele vai olhar e vai enxergar todas as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas rebeliões, mas vai enxergar e vai dizer: mas sobre a sua vida está o meu sangue, porque você creu em mim. Aleluia, glória a Deus. Para nós ele será o advogado, para os que o rejeitam ele será o juiz. Assim como o fogo consome as impurezas do metal, assim os olhos de Cristo farão a separação também da verdade e da mentira, do que é santo e do que é profano. Suas coroas. Quando Jesus veio a primeira vez, os homens fizeram para ele uma coroa de espinhos. Coroa da maldição, coroa da vergonha, coroa que lhe infligiu dor. Mas quando ele vier, ele terá muitas coroas. Para mim, essas coroas representam poder e autoridade sobre as nações. Ele será o rei das nações, o rei dos reis. Não é maravilhoso, querido? Eu sempre fiquei imaginando, né? Como é que é morar, por exemplo, numa nação como os Estados Unidos? Como é que é ser americano? Eu nunca sei, nunca soube isso. Porque a gente sempre viu no Brasil, o Brasil é uma nação maravilhosa, mas o Brasil sempre lutando com a economia difícil, com corrupção, com ditadura, até de tudo aqui. Como é que é ser um povo, como um povo americano, que é o primeiro da terra? Que tudo que eles entram, eles ganham tudo. Porque tem melhor educação, porque tem melhor ensino, porque tem melhor investimento, porque eles são iguais a nós, são seres humanos iguais a nós. Qual a diferença deles para nós? A diferença é o investimento que eles tiveram, é a educação que eles tiveram. Eu fico pensando, queridos, um dia nós vamos saber o que é ser os primeiros da terra, porque um dia o rei dos reis será o rei da nossa vida, será o rei da nação brasileira, será o rei do Brasil, amém ou não? E o Brasil será uma nação abençoada, porque o rei Jesus governará aqui. Sua veste não parece tanto uma veste real. É uma veste branca, mas manchada de sangue. Por que será? Porque pela eternidade, queridos, nós vamos ter que nos lembrar.
por que nós estamos na sua presença. Porque se não fosse o sangue de Jesus, nós não poderíamos estar lá. Porque não fosse a sua morte, nós não poderíamos ter vida eterna. E a palavra de Deus diz que se ele tem vestes manchadas de sangue, dê uma olhada nas vestes do seu exército. Versículo 14 de Apocalipse 19. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Primeira coisa que a gente precisa anotar é que exército aqui está no plural. Porque ali haverá muitos exércitos diferentes. O exército dos santos do Velho Testamento, os exércitos dos anjos, os exércitos compostos pelos crentes arrebatados, o exército dos santos da tribulação, todos juntos, ombro a ombro, e todos eles vestidos de branco, de linho puro e fino. Sabe por quê? Porque ele veste uma roupa manchada de sangue, para que nós vestíssemos uma roupa pura. Fomos redimidos, não haverá em nós nenhum resquício do pecado, porque o sangue do Cordeiro é mais poderoso do que todos os pecados da humanidade. Amém, queridos? Os exércitos não estão com fardas de guerra. Eles usam roupas de gala. Porque na verdade não vai haver guerra. Nós não vamos desferir um tiro, meus queridos. Porque bastou o sopro da sua boca para que todos os inimigos se prostrem diante dele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Qual é o propósito da sua vinda? Versículo 11 deixa claro, do capítulo 19 de Apocalipse. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja como justiça. Judas fala muito sobre isso. Os versos 14 e 15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Olhe para o teu irmão e diga: você estará aí. Para exercer o juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Em 2 versículos, 4 vezes a palavra ímpio mencionada. Qual é o propósito? Punir os homens maus. A gente não gosta muito de falar de juízo, né? Mas deixa eu perguntar para você, o que acontece em uma nação onde há impunidade? O que acontece se a gente parar de prender os bandidos e os assassinos? O mal se propaga. A misericórdia de Deus, ela é enorme. O Senhor é longânimo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas, queridos, saibam de uma coisa: ele virá um dia, e quando vier desta segunda vez, não será para exercer misericórdia, mas será para exercer juízo. Juízo e justiça. Apocalipse 19, 17 a 21 diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, pequenos como grandes. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois, anticristo e falso profeta,
foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Eu vejo aqui uma expressão do mundo espiritual de algo que vai acontecer no mundo físico. Muito provavelmente as mortes físicas, a terceira guerra mundial, não sei se vai haver bombardeios, se vai haver de fato alguma coisa no mundo físico que determine essas mortes. Mas a Bíblia está dizendo que vai ser tanta gente morta que as aves, os abutres, virão para comer as carnes dos mortos. E no mundo espiritual é Jesus quem está exercendo o seu juízo. Qual a punição do seu retorno? O lago de fogo. Os dois primeiros inquilinos do lago de fogo, que é a palavra para o inferno eterno, são a besta, o anticristo e o falso profeta. Todos os demais que ali morrerem aguardarão o juízo final, quando serão julgados por suas obras. Deixa eu lhes perguntar alguma coisa. Alguém em toda a eternidade será capaz de ser salvo por suas obras? Não. Qual é o único jeito de salvação? Jesus. Por isso, ele tinha que vir primeiro como cordeiro, para morrer no nosso lugar, para depois vir como leão, o rei que vai estabelecer juízo sobre a terra. Qual o papel da igreja? Queridos, eu creio que o papel da igreja hoje é resistir bravamente, resistir espiritualmente para que não sejamos maculados, resistir eticamente, é confessar os seus pecados, porque nós somos seres humanos falhos e pecadores, mas nós temos ainda a oportunidade a cada dia de confessar os pecados, de decidir andar com Jesus. Amém, irmãos? É ser luz do mundo, é transformar a sociedade, queridos. Quantos aqui já ouviram falar de William Wilberforce? Foi um deputado inglês, um homem que era um pastor, que tinha uma grande dúvida no que deveria ser, pastor ou deputado. Este homem sozinho lutou, em primeiro lugar, para acabar com o tráfico negreiro na Inglaterra. Sozinho, porque todos aqueles lords que ali estavam, muitos deles eram senhores de escravos. Conseguiu derrubar o tráfico e conseguiu sozinho, em 3 décadas de luta, derrubar a lei no parlamento. No dia que ele ganhou, a descrição que foi feita dele por um dos seus grandes adversários, que acabou dando a mão palmatória e votando com ele, disse assim: ele era magro, franzino, feinho, mas quando começava a levantar a sua bandeira, ele ia se agigantando e nós nos tornando cada vez menores. Onde estão os filhos de Deus que sozinhos lutam pelo evangelho a ponto de mudar a história? Queridos, vocês não se esqueçam, 11 discípulos de Jesus mudaram a história, derrubaram o Império Romano. Um homem como Lutero, quando descobriu a verdade do evangelho, conseguiu abalar a história da Europa e mudar o cenário sócio-geopolítico da Europa, porque ele disse: não é possível que as pessoas tenham que pagar pela sua salvação, quando o sangue de Jesus já pagou e é de graça. Por que não falar dos homens, os avivalistas do século XVIII e XIX, que oraram e invadiram as nações com o evangelho, com uma vida de integridade, e mudaram a história.
Deus quer levantar hoje no Brasil homens e mulheres assim, com esse nível de integridade, de convicção e de paixão. Não sei se dará tempo, porque Jesus está querendo voltar logo. Mas que Ele nos encontre lutando pela verdade e somente pela verdade. Amém, queridos? Porque nós precisamos ser instrumentos de Deus para a transformação dos perdidos. O Brasil tem jeito ainda? Tem. Mas a solução para o Brasil tem que vir da igreja. Não da igreja institucional, porque vocês me perdoem. Os políticos cristãos que estão aí são mais podres do que muitos não crentes. Quem sabe não estão aqui os transformadores, os juristas, os professores, as donas de casa, os médicos, os trabalhadores, aqueles que amam a Jesus e creem na sua palavra e fazem essa luta para resistir ao avanço do anticristo, para que Deus possa encontrar faróis através dos quais Ele vai iluminar as trevas. Amém? Você pode ser essa pessoa. Não recue, não se atemorize. Eu falei uma coisa domingo passado, eu quero repetir aqui porque eu acho muito lindo. A arma mais poderosa do mundo é a verdade. E a ética mais perfeita é o amor. Nós não precisamos entrar em bate-bocas e guerras ideológicas. Nós precisamos defender a verdade e amar a ponto de, com esse amor, transformar aqueles que estão próximos de nós, até que Jesus venha. Amém? Glória a Deus. Ouse desejar mais para a tua família. Ouse desejar mais para os seus filhos. Ouse desejar que eles sejam íntegros. Eu estava falando para a Lília outro dia, eu falei, meu amor, nós fizemos o máximo pela Érica. Só temos uma filha. Mas eu me encho de orgulho hoje quando eu vejo a minha filha indignada com a injustiça, lutando pela verdade, muitas vezes falando, pai, você não faz assim, não fala desse jeito, isso não é o que você me ensinou. Você tem razão, minha filha. Que bênção quando os pais têm filhos que andam na verdade, na integridade, e que eles não têm que lutar para que eles não se droguem. Não, eles vão lutar para transformar a próxima geração. Se nós os impactarmos, se nós imprimimos neles a palavra da verdade. Amém, irmãos? Que os nossos filhos sejam um paradigma desta nossa nova geração. Porque o mundo está aí e os jovens estão procurando nas drogas, na prostituição, preencher uma lacuna que esta sociedade sem Deus deixou. Mas os nossos filhos não. Eles estão plenos do amor de Deus, do amor dos pais. Não roubemos deles a esperança de fazer desse país um país melhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero em primeiro lugar pedir que o Senhor renove as nossas forças, amplie a nossa visão, nos encha do teu Espírito, nos dê coragem, unção, capacidade, discernimento, influência. Senhor, o Senhor pode fazer isso na nossa vida, na nossa igreja. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua verdade, dá-nos lucidez, dá-nos entendimento para perceber, ó Deus, as estratégias malignas. Dá-nos a força da verdade e o poder do amor. Porque queremos, ó Deus, ser encontrados por Ti na Tua vinda. Seja no arrebatamento, seja na morte. E ouvir de Ti, foste filho, foste fiel no pouco.
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta é a minha oração. Por cada vida aqui, por cada família, por esta igreja e pela nação brasileira. Dá-nos, ó Deus, tempo para poder influenciar e atrair para o teu evangelho as pessoas que estão perdidas. E como o Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós nos despimos, ó Deus, de toda argumentação que não venha de Ti. Que o poder do Teu Espírito em nós nos capacite a transformar a sociedade para a honra e glória no nome de Jesus.